1 Coríntios, capítulo 12. Começando aqui do versículo 6 ao versículo 11, 1 Coríntios 12, 6 a 11. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Amém. Graças a Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão. E quem ainda não é, deseja ser, levante a mão. Será franco, sincero. Se você ainda não fala em línguas, ainda não tem esse privilégio de falar em línguas e quer ser batizado, levante a mão. Então tem um músico aqui, sempre, tem mais quem não gosta de se manifestar, né? Mas, meus irmãos, vamos lá então. Eu quero falar, antes de falar do dom de operação de maravilhas, tem que falar como a pessoa pode receber os dons espirituais, amém? Então, irmãos, veja bem, eu vou citar muitos textos aqui de cor, e eu lembro sempre dos apóstolos, os 12 apóstolos, quando eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Aquele treinamento que o Senhor Jesus deu para eles, quantas coisas aconteceram, que se não fosse a presença de Jesus ali, eles estariam em maus lençóis. Mas sempre Jesus estava. Na hora do sofrimento, Jesus estava lá. Na hora da dificuldade, Jesus estava lá. E mesmo assim, contudo, a presença de Jesus, o acompanhamento, né? De repente, Pedro prometeu que ele jamais ia negar ao Senhor. Negou Jesus 3 vezes. Judas andou com Jesus 3 anos e alguns meses. Vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata. Interessante o caso de Judas, né? Até na Santa Ceia, no último momento, ainda Jesus deu chance para ele se arrepender. Mas não se arrependeu, e aquele propósito maligno, ele cumpriu, foi até o final, e no fim deu no que deu, não é verdade? Mas depois de Pedro negou Jesus, Pedro estava lá pescando, talvez naquela ansiedade, naquela preocupação, de repente ele olhou para os amigos e disse: eu vou pescar. 7 disseram: nós vamos contigo. Mas Jesus foi lá, né? Chamou Pedro, perguntou, fez aquelas 3 perguntas: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? Ele disse que sim. E Jesus resgatou Pedro e ele veio novamente. Mas o Senhor Jesus havia prometido, né, que ele ia voltar para o Pai. São João 16:7 ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, Jesus precisava voltar para o Pai, para que o Espírito Santo viesse à terra. Entendeu? Foi a promessa do Senhor. Então, ele tinha que voltar. Ele morreu, ele ressuscitou. Muito bem. Mas antes de ele voltar para o Pai, ele falou em Atos 8 e 1, 5, ele diz o seguinte: João, na verdade, vos batizou com água para o arrependimento, porém vós serão batizados com o Espírito Santo. Foi a promessa. Ele disse ainda,
Atos 1:8 também. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitos textos Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Em Atos, quando Jesus disse este versículo 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, então Jesus, ele pediu que todos eles fossem para o templo. Havia uma sala no templo lá, dedicada aos gentios. Então 120 irmãos e irmãs que estavam ali com Jesus, eles obedeceram e foram para aquela sala do templo, e Jesus voltou para o Pai Celestial. E agora estavam lá, orando, louvando e adorando a Deus, naquela expectativa, esperando a vinda do Espírito Santo. Eu imagino comigo mesmo, o que cada um deles pensava. Jesus, para nascer, ele precisou de Maria, Maria, ela emprestou o corpo dela para Jesus nascer. A lei veio através de Moisés. E agora, como seria a vinda do Espírito Santo? A lei começou lá de Moisés, e o último profeta da lei foi João Batista. Mas agora havia terminado a dispensação da lei. Quando Jesus estava na cruz, ele disse a penúltima frase: está consumado. Maravilha, terminou a guerra, a batalha, ela terminou. E ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ali acabou a lei, terminou a lei. E agora, em Pentecostes, estava nascendo a igreja primitiva. A inauguração da dispensação da graça, ela estava agora sendo, ali no Pentecostes, ia ser inaugurada a dispensação da graça. Passamos da dispensação da lei para a dispensação da graça. E nós vivemos hoje numa das melhores dispensações de toda a época, a dispensação do Espírito Santo. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a dispensação da lei foi terrível, era morte, era sacrifício, era isso, mas aquilo tal, aquelas obrigações, como não me lembro quem falou, que disse o seguinte: nem nós podemos cumprir a lei, quanto mais este povo vai cumprir a lei, porque erraram na lei, pecaram contra a lei, aconteceu tantas coisas, mas nós vivemos hoje na dispensação da graça. Amém? Muito bem, então lá estava agora 120 irmãos, estavam ali para ficar 10 dias orando, louvando e adorando a Deus. Aqueles irmãos deixaram casa, família, trabalho, negócios, preocupações, exatamente para estar ali esperando a vinda do Espírito Santo. E era interessante, ali quando eles começaram ali naquelas orações, quando ia chegar a festa do Pentecoste, a festa do Pentecoste era 50 dias depois da festa da Páscoa. E agora estava ali exatamente para começar no 10º dia a festa do Pentecoste, chamada a festa das primícias. Traziam aqueles feixes de trigo, de cevada, para mover diante de Deus, para agradecer a Deus pela colheita, pela chuva, pela prosperidade daquele ano, a plantação, a colheita foi muito boa. E ali estavam aquelas 120 pessoas orando e louvando a Deus. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e quando chega no 9º dia, para amanhecer o 10º dia. No 10º dia ia começar a festa do Pentecostes. Então, a cidade de Jerusalém, havia aquelas multidões, peregrinos, forasteiros, judeus que veio de toda parte da terra para comemorar a festa do Pentecostes. Mas jamais imaginavam eles aquilo que ia acontecer. Lá dentro da sala do templo, estavam aqueles 120 pessoas orando, clamando e buscando a Deus. Chega naquele dia, ninguém sabia como ia acontecer. É como nós hoje, Quem está aguardando a volta de Jesus? Levante a mão. Bota a mão alto, bem alto. Está aguardando.
Jesus vem para aqueles que estão esperando. Quem não está esperando, por que ele vem, né? Então ele vem para aqueles que estão esperando. Mas a Bíblia, ela explica mais ou menos como vai ser o arrebatamento da igreja. É verdade ou não? Em 1 Tessalonicenses 4, 17 em diante, lá explica, né? A trombeta vai soar, voz de anjos ou de arcanjos, e o Senhor vai aparecer nas nuvens. Quem morreu antes do que nós vai ressuscitar em um corpo incorruptível. E nós, se estivermos vivos até lá, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Vai ser um dia maravilhoso, né? Vai ou não vai? Eu acho que ninguém está esperando é nada. Está esperando a volta de Jesus? Amém? Está preparado para subir? Pode ser essa noite ainda, né? Pode ser essa noite. Muito bem. Estavam lá, orando, louvando e adorando a Deus. Chega o 10º dia, às 9 horas da manhã, 3ª hora do dia. Ali, de repente, houve aquele vento veemente, impetuoso, poderoso, que nem um instante. E eles levaram aquele susto, né? E olharam, e havia línguas de fogo que repartiu-se e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Aí, Atos, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A grande surpresa daquele dia, irmãos, que aquela multidão, que eram milhares e milhares de pessoas que estavam lá fora, havia ali povos de todas as raças, línguas e tal. Os apóstolos, os irmãos ali, muitos falavam na língua que aquele povo entendia. Aquele que era daquela nacionalidade, ele entendia o que eles estavam falando, outros também entendiam, assim foi. Então, só que eles falavam das grandezas de Deus, falavam na língua louvando e adorando a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quando chega em Atos capítulo 2, verso 12, eles fizeram uma pergunta, porque ouviram falar na língua deles, o inglês, o português e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí disseram: o que quer isto dizer? Estes homens são indoutos, sabemos que eles não têm letra, como eles falam a nossa própria língua? Só que eles falavam das coisas de Deus, das grandezas de Deus, louvando, glorificando a Deus, o nosso Pai. Foi uma bênção maravilhosa. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz lá na carta aos Efésios, né? Não vos embriagueis com cerveja, né? Mas enchei-vos do Espírito. Foi assim? Não. A bebida da época era o vinho, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, todo cristão, ele aceita Jesus como Salvador. O nome dele é escrito no livro da vida lá nos céus. Amém? Todos os seus pecados são perdoados. Ele faz uma aliança com Jesus. Ele, agora, pecado perdoado, o nome escrito no livro da vida lá nos céus. Então veio a salvação. Está feliz, alegre. Tenho certeza da minha salvação. Quem tem certeza da salvação, levanta a mão de alto. Glória a Deus. Salve, glória a Deus. É maravilhoso ter a certeza da salvação. Mas depois da salvação, tem um outro prato que Deus tem preparado para cada um de nós, que é o batismo com o Espírito Santo. Que maravilha, né? Quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. Amém? O que ele recebe? Ele recebe poder, ele recebe autoridade, ele recebe ousadia. O Espírito Santo não é um espírito acovardado, medroso, não. Ele traz coragem, ousadia, né? Quando a gente vê muitos homens de Deus lá no Velho e no Novo Testamento enfrentaram a mais dura provação, mas nunca baixaram a cabeça. Não era autoridade humana, não era ousadia da carne, mas era o poder de Deus. Amém?
pessoa cheio do Espírito Santo, ele profetiza, ele canta, ele se alegra, ele prega, ele evangeliza, enfrenta tantas coisas. Deixa eu dar o testemunho aqui. Nós temos que se preparar, né? Eu conheço o pastor, eu cuidei de ser pastor, eu discipulei ser pastor, e uma luta tão grande ele nunca tinha enfrentado. Mas graças a Deus esse pastor é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, amém? Só que eu não tinha tido uma experiência daquela que ele teve dias atrás. Quem já passou por isso, eu já passei muitas e muitas vezes, outros já passaram, a gente sabe o que é, né? De repente, esse pastor que eu me refiro a ele, estava lá trabalhando na casa dele, teve um senhor lá para ajudar ele no trabalho e tal, e de repente o homem mudou. Mas mudou de repente. E olhou para ele, começou a desacatar ele, dizer palavrão, querendo jogar pedra e tal, e de repente o bicho incorporou. E aquela cara, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, e vai que vai, e vai que vai. E o homem veio para cima dele, e se agarraram os dois. E rolaram na grama e tal. E esse pastor me contando a história dele. Chegou numa situação que ele perdeu as forças, não sabia mais o que fazer. E ele sozinho ali, não tinha ninguém para ajudar. E outro homem endemoniado, estava lá num determinado lugar, já dizia para lá, olhava para o portão, chamava o chefe dele, venha, chamando, venha. E o pastor ali guerreando naquela batalha. E de repente ele lembrou de cantar um corinho maravilhoso: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando ele termina de cantar, expulsa o demônio, e o demônio some e vai embora. Ele foi liberto pelo poder de Deus. O cristão, meu irmão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora vamos entrar no dom de operação de maravilhas. Irmãos, o que traz evidência para cada um de nós, quem traz os dons em evidência é o falar em línguas, entendeu? 1 Coríntios 14:2, a Bíblia diz, né, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós falamos em línguas e falamos em mistério com Deus. Não falamos aos homens, os homens não entendem, não podem entender, porque estamos falando da língua do Espírito Santo e falando de mistério com Deus. No versículo 4 do mesmo capítulo diz que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Se você quer ser edificado espiritualmente, quer ser cheio do poder de Deus, precisa orar em línguas. Quando nós oramos em língua, nós trazemos os dons em evidência. Os dons começam a se manifestar. O batismo com o Espírito Santo não é só para pastor, para obreiro, é para todos aqueles que creem. Seja ele velho ou novo, seja quem for, todos, quando aceitam Jesus como Salvador, ele está incluído nesta promessa. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a quantos Deus vosso Senhor chamar. Então, se você não é, você pode receber o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e magnificar a Deus. Quando eu conheci o Evangelho, era bem jovem ainda, bem garotão, e não tinha conhecimento nenhum, foi criado na idolatria, sabia o que era pau, santo tal, santa tal e pau, sabia rezar aquela coisa toda, mas não conhecia Deus. Aí aceitei Jesus como Salvador, foi uma bênção maravilhosa. Comecei a orar, a ler a Bíblia. No começo lá, chegou um dia, teve uma reunião de oração, eu estava nesta reunião, eu não sabia o que era língua, não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, falava do batismo, mas eu não tinha experiência nenhuma. E quando estava lá, de repente, eu fui batizado com o Espírito Santo. E comecei a falar numa língua que eu não sabia nada do que era, mas fui falando, vai, papapá, tatatá, e foi falando, mas de repente, tudo aconteceu na direção do Espírito Santo. Parei de falar em línguas e estava pregando o Evangelho, entendeu? Mas falando coisas que nem eu sabia o que era, né? Pregando, e passou anos e anos, e aquela coisa toda, tal, e a minha perguntava, tem irmãos que meio bem engraçado, né? E, pastor, o que você é? No primeiro suave, né?
Em segundo lugar, mas qual é o ministério? Olha, eu não sei. Eu sei que eu sou pastor e prego o evangelho. Aí tem aqueles testes, né, para saber se é profeta, se é apóstolo, se é isso, mas aquilo. Eu não sei. Eu prego o evangelho. Mas um dia aconteceu. Eu estava orando, mas orando. Terminou a oração, estava saindo para fora. De repente, uma voz bem audível, alguém do meu lado, falando: você é profeta, por que não profetiza? Aí eu parei, bateu, eu sabia que eu era profeta. Então eu vou profetizar, agora estou profetizando aqui agora. Amém? Estou profetizando. Mas também tem profetiza para os outros também, né? Muito bem. Você quer ser um servo vitorioso, vencedor, um ganhador de almas, que aconteça milagres e maravilhas através da tua oração? Levanta. Então, eu vou te dar a receita aqui agora, bíblica, tá? Se você ora 1 hora por dia, 1 hora, se eu não me engano, é 60 minutos, tá certo? Metade de 60, se eu não me engano, é 30, não é? Ore 30 minutos em português e ore 30 minutos em línguas. Se você ora 1h30, 45 minutos ora em línguas e 45 minutos em português. Sempre comece orando em português para depois orar em línguas. Aí, quando você menos espera, os dons começam a se manifestar na tua vida. Nós lemos a lista aqui. Vamos lá. A lista principal. Tem mais dons, o dom serviçal, o dom disso, o dom daquilo, o dom daquilo. Muito bem. Mas os dons principais. Vamos lá, os 9. Começa lá. Dons de curar os enfermos. Correto. Dom da fé e o dom de operação de maravilhas. São 3. Depois vem dom de discernir os espíritos, dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria. São 6. Depois vem dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas e dom de profecia. Esses dons estão disponíveis para todos nós. É uma ferramenta que Deus nos dá, né? São armas que Deus nos dá para pregar o Evangelho. Quando a pessoa sai a pregar o Evangelho, abrir uma igreja, pregar em qualquer lugar lá, ele nunca está sozinho. Ele tem a presença de Deus com ele. Ele pode ser um advogado, pode ser um grande homem, pode ser uma pessoa simples, humilde, mas ele nunca está sozinho. De repente ele chega na Bíblia, não tem o que falar, ele abre a Bíblia e quem vai falar através dele é o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas como que esse homem fala assim? Não é ele. Ele apenas é um instrumento, né? Você temos o costume, aquele grande homem, não é nada, pode ser grande em estatura, gordura, alto, magro, tal, mas grande é o que está nele, é o Espírito Santo de Deus. Você vê um grande cantor que ele canta bala, né? Aquele auditório, mas que grande cantor, não é ele, é o Espírito Santo que está nele. Amém? Que dá ousadia, que dá aquela unção, aquela bênção, aquela força maravilhosa. Então, quando você é cheio do Espírito Santo e você ora em línguas, os dons espirituais, eles vão começar a se manifestar na tua vida. De repente, dá alguns exemplos aqui. De repente, o irmão, ele é chamado em uma casa lá, e tem uma senhora lá que ela está para morrer. E ele chega lá, lê a palavra de Deus, ora por ela, dali 5 dias ela está curada. Mas como? É o dom de cura. É os dons de curas. Deus usa a pessoa. De repente, ele vai num outro lugar lá tal, e a mesma coisa acontece. Então, os dons vão se manifestando. De repente, a pessoa está numa reunião de oração, mesmo com a família dele. Ele começa a orar, de repente ora em língua, e de repente ele começa a falar, profetizar. Mas como que eu falei? É o Espírito Santo falando com a família. Amém? Então, irmãos, especialmente, vamos lá. Aonde que o dom de operação de maravilhas se manifesta na Bíblia?
Quem mais foi usado, que a Bíblia aponta aqui, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi usado muitas e muitas vezes como o dom de operação de maravilhas. Por quê? Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado em águas, os céus se abriram, não é verdade? E João e mais gente viram o Espírito Santo descer sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então, eu vou citar alguns casos aqui sobre o dom de operação de maravilhas. Os dons de curar têm as suas manifestações também. Todos os dons, se a gente examinar a Bíblia, eles estão lá nas páginas da palavra de Deus, onde se manifestam os dons de curar, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernir os espíritos. São casos sobre o dom de discernir. Lembra quando Paulo estava lá em Filipos? E ele vinha voltando lá de uma reunião de oração, ele e Silas, Paulo e Silas. De repente, uma jovem: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo repreendeu aquele demônio e aquela jovem foi liberta. E o preço que ele pagou foi a prisão, mas ali aconteceu um milagre, né? Então, irmãos, o que é? Onde se manifesta? Se você ler o primeiro que nós encontramos em Lucas 7:15, se quiser anotar, anote, são muitos aí. Aí você vai examinar a tua Bíblia e vai encontrar a manifestação do dom de operação de maravilhas. Lucas 7:15, o que conta lá? A ressurreição da viúva de Naim. Interessante, eu estava lendo esse texto hoje, o que aconteceu, uma coisa inesperada, quando ninguém sonhava, ninguém esperava. Jesus ia entrando em uma pequena cidade chamada Naim. Jesus acompanhado por uma grande multidão, entrando naquela cidade. Saindo daquela cidade, vinha vindo uma viúva que o único filho que ela tinha havia morrido. Era viúva e não tinha mais filho nem filho. O único filho morreu. Ela sozinha agora. Levando o corpo para o cemitério, se encontra as duas multidões. Ali se depara, Jesus olha para aquela mulher viúva e diz a ela: mulher, não chores. Mulher, não chore. Ela olhou para o Senhor Jesus, as duas multidões pararam. Jesus, a primeira palavra foi essa: mulher, não chores. E daí quem levava o caixão pararam. Aí Jesus chega para aquele jovem. Você veja o que é: o moço estava morto. Havia esperança para ele? A medicina podia fazer alguma coisa? Não. Algum ser humano podia fazer alguma coisa por aquela mulher? Não. Então, eles acompanhavam, consolando: mulher, a vida é assim mesmo, tal, morrer, todos nós vamos morrer no dia, e tal. Mas Jesus sempre é diferente, não é? Sempre tem uma palavra maravilhosa. Ele para, ele diz, quando pararam, ele olhou para o jovem: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o jovem levantou e deu prova que estava vivo. Começou a falar. Né? Começou a falar. A multidão vendo aquilo, né, se maravilharam de uma tal maneira que disseram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém. Irmãos, isto pode acontecer hoje. Aleluia. Contando uma historinha aqui, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. A gente tem que viver preparado, né? Lá na África, eu não me lembro o nome do lugar lá, tinha um grande hindu que ele abalava multidões. Ele tinha uma multidão de discípulos, aquele hindu. E ele de repente chega lá um missionário, um homem de Deus, e começou a pregar o evangelho naquela cidade. Começou a pregar e foi atraindo multidões, tirando os discípulos daquele bruxo. Aí o que o bruxo fez, aquele hindu? Ele preparou uma apresentação. Então, fez um grande convite, uma multidão ali, gente que discípulo dele, seguidores dele e seguidores do missionário.
Ele pegou um terreno grande, encheu de brasas vivas, brasas que vermelha mesmo, uma vermelha, e quebrou muitas garrafas cheias de caco de vidro. Ele tira o sapato, tira a roupa dele, ele dança no meio daquelas brasas, no meio daqueles vidros, dançou, pulou, sapateou, terminou, não tinha um sangue, nem um sinal na sola do pé dele. Ele termina a apresentação, é aplaudido pela multidão, aquela coisa toda. Aí ele chega no missionário que estava lá: missionário, agora é a sua vez. Agora é a sua vez. E daí, meu irmão, eu estou sujeito a passar isso, você no teu trabalho, no teu serviço. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Amém? Quem é cabeça aqui? Levante a mão. A Bíblia diz que nós estamos por cima e não por baixo. A Bíblia diz que nós somos dominador e não dominado. Ela diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o missionário que fez? Deus é Deus, né? Deus nunca perde, nunca perdeu, não perde. O missionário tira a roupa, tirou calçada, a meia, e começou a dançar também naquelas brasas, no meio daqueles cacos de vidro, pulou, dançou, sapateou, tal. Termina a apresentação dele, olha a sola do pé, nem o risquinho tinha na sola do pé, porque Deus é poderoso. Amém? Então, meu irmão, nunca curve a tua cabeça. Quando todo mundo diz tudo está perdido, é aí que vai acontecer milagres e maravilhas. Você crê assim, dá um aleluia. É fácil? Não é, mas pela fé somos vencedores. A segunda, irmãos, também é uma ressurreição. A ressurreição da filha de Jairo. Mateus 9:18. Este homem, ele era líder de uma sinagoga, era muito estimado, era muito querido, tá? E de repente a filha dele adoeceu, e ele foi à procura de Jesus, achou Jesus, convidou Jesus para vir na casa dele. Quando chega lá, a menina de 12 anos já estava morta. Jesus chega lá, né? Presta bem atenção, irmão, como a gente aprende na palavra de Deus, né? Tinha uma multidão de gente, era mulheres, naquele tempo tinha um ofício chamado as carpideiras, né? Que iam nos sepulcros, lá, na casa que tinha morrido alguém, já era paga para chorar e para lamentar. Jesus mandou tirar todas elas. Chega de espetáculo. Choro resolve alguma coisa? Para. Adianta, irmão Joel aqui, né? Chegaram um dia em casa lá, porque não tem papai chorar, não vai resolver nada. Só tem que enxugar as lágrimas e a vida continua. Não é verdade? Então é melhor dar glória a Deus, louvar a Deus, que nós somos vencedores. Tá? Tirou todos. Aí queria entrar no quarto de Jesus. Disse: não, só pai e mãe. E Jesus tinha 12 apóstolos, só 3: Pedro, Tiago e João. Agora, por que será? Só 3. Porque tem gente que atrapalha em vez de ajudar. Não é verdade? Tem gente que tem uma incredulidade que vai até o calcanhar da pessoa, né? Tem gente que não acredita em nada. Jesus entrou e daí Jesus disse: olha, a menina não está morta, ela dorme. O que aconteceu? Diz para a menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela ressuscitou na mesma hora. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Jesus fez tudo aquilo firmado no dom de operação de maravilhas. Aleluia. Quando Deus vai te usar, que vários, como tem usado muitos irmãos aqui, você vai saber que é a operação daquele dom. Entendeu? É a operação daquele dom. Quantas vezes a gente ora por alguém que você... isso acontece, eu vou contar só uma coisa para você entender. Uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital. Fui visitar, né, foi lá, muitos anos atrás, e estava o senhor operado lá, com os rins dele para fora. Mas uma coisa terrível, mesmo. Coisa horrível de ver aquilo. E eu fiz aquela oração por obrigação, entendeu? Orei por ele e tal, fiz aquela oração e fiquei aguardando o dia
que eu ligar para a minha casa e tinha morrido. Sabe quando você encontrou ela na rua completamente curado? Completamente curado. O que é? É os dons de curar os enfermos. Quem fez o milagre? Não é o barulho da oração, não é o intelecto da pessoa, não é palavras ali preparadas, não. Quando você ora, quem faz o milagre é Deus. Nós somos instrumentos, que nem um cano, né? Tem a caixa d'água e tem a pia. Nós somos quando não passa a água passa, mas a água vem da caixa e vai na torneira. Somos apenas um cano, nada mais. Quando a gente se libera para ser usado pelo Espírito Santo, quem faz o milagre é Ele. Jesus chega lá, olhou para a menina e falou: ela não está morta, ela dorme. Porque ele sabia interiormente, pela revelação do Espírito Santo de Deus, que ela ia levantar, ia viver muitos anos ainda. Então, foi uma revelação do Espírito Santo. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, está familiarizado com Deus, você chega num determinado lugar, tem lá alguém paralítico, ali todo torto. Você olha e de repente o Espírito Santo começa a dizer: fulano, meu servo, ore por ela. A primeira coisa que a gente fala: mas Senhor, está todo torto a mulher aí, paralisada, nessa situação horrível, mas ore por ela. O que nós estamos fazendo? O quê? Exercitar a fé e a coragem. A gente ora, quem faz o milagre é o Espírito Santo de Deus. Amém? Foi o que aconteceu com Jesus. E falou o que da ressurreição de Lázaro? Lá, João 11, 43, 44. Essa aqui é uma questão muito maravilhosa, né? Fazia 4 dias que o homem estava morto, sepultado, o corpo já se desfazendo, aquela coisa terrível, né? E quando Jesus disse para Marta, tira a pedra, disse: não, Senhor. Marta, irmã do defunto, seguidora de Jesus tinha estado na casa dela. Não, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Não é isso que eu faço e você faz também? Nós vamos aprender hoje, né? Quem faz a obra é o nosso Deus. Você crê assim? Levante a mão. Só deixa para aprofundar um pouquinho, só para você entender. Teve um grande pastor que ele trouxeram uma mulher numa maca toda torta, mas toda, não tinha a mínima condição de viver. E ele orou pela mulher. E não é de ver, a mulher levantou na mesma hora, completamente curada, completamente liberta. Mas foi um milagre extraordinário, né? Ele se empolgou, ficou maravilhado, glória a Deus e aleluia, fala em línguas e tá. Passado um tempinho, aquele milagre repercutiu na cidade, trouxeram outra igualzinha. Ele disse: é outra que vai levantar e vai dar. E ele orou e pulou e sapateou e gritou, tal. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele ficou indignado. Meu Deus, que decepção. Meu Deus, por que o Senhor me coloca nessas frias, Senhor? E por que isso, e por que aquilo, por que aquilo, e tal. Aí ele foi orar a Deus e perguntar, falar com Deus, por quê? Por isso o dom espiritual, né? Aí ele foi descobrir o seguinte: você pega a Bíblia, 66 livros, né? Promessas e mais promessas. Nós essas 66 livros é a palavra logos, conhecimentos gerais. O que nós precisamos é a revelação da palavra. É a palavra rema, é a palavra revelada. Quando Deus usa a gente com os dons, o que acontece? Chega lá numa mulher dessa aí, nessa situação, se o Espírito Santo, através daquele dom de operação de maravilha, revelar: ore por ela que ela vai ser curada. Na mesma hora, eu vou orar e ela vai levantar. Mas caso contrário, meu amigo, eu vou partir por um outro caminho. Claro que eu vou orar, eu vou perguntar para Deus: Senhor, quando que ela vai ser curada? Ela vai ser curada ou ela vai morrer? Como vai ficar? É uma provação que ela está enfrentando ou não? Por isso existem os dons espirituais, para você não cair numa fria, para mim não cair numa fria. Entendeu? Outro milagre extraordinário, assim, daí no caso de Marta e Maria. Marta tirou a pedra.
O que será que ela esperava? Quem vai suportar o mau cheiro? Marta não olhava a pedra, a morte, Lázaro sendo comido pelos vermes, cheirando mal. Jesus vê o quê? Andando, falando, ressuscitado. Continua a pedra, só diz: Lázaro, sai para fora. E lá vem o Lázaro, né? Ali todo enfaixado, certamente ele evitou, né? Estava ali colocado ali, todo enfaixado, não podia levantar. O Senhor Jesus diz: desligai ou deixai-o ir. Foi um milagre extraordinário. O dom de operações de maravilhas. Aleluia. Só nós dois. Aí eu devolver a palavra aqui. Não vai dar para terminar, não. Mas tudo bem. Outro dia, se Deus quiser, nós voltamos. Agora, irmãos, o que aconteceu em outro milagre que não foi Jesus, nem Paulo, foi Pedro, aquele que havia negado Jesus. Pega lá em Atos 9:40, Pedro, eu quando leio aquelas passagens, digo: meu Deus, ainda bem que foi com ele, né? Já pensou, um obreiro aqui, um irmão aqui, é chamado na casa de uma viúva que morreu, né? E chega lá, aquele obreiro com a Bíblia na mão, todo bem penteado, bem ajeitado lá, e a família se reúne e chora e chora. O pastor, morreu aqui a minha esposa, ela não podia morrer, ela fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Pastor, ore para ela ressuscitar. O que você faria? Hein? Você que é obreiro credenciado, você que é aspirante, você que é pastor, você que é superintendente, não adianta nada puxar a credencial: eu sou pastor. Ela não vai viver. Não adianta nada gritar, sapatear. Aí você vai pedir: Senhor, agora manifesta aqui, Senhor, o dom de operação de maravilhas. Se aquela alegria vier ao teu coração, aquele comando lá na tua alma, ora por ela, que eu vou dar vida para ela, ela vai ressuscitar. Aleluia. Você crê? Levante a mão. Então, Pedro foi chamado lá na casa de Dorcas. Ele foi chamado e pensava talvez que era para orar para ela ser curada, ser liberta. Chega lá, rodearam ele mostrando roupa, túnica que ela fez, tudo o trabalho dela. Então ele perguntou: onde está? Lá no quarto, lá em cima. Subiu lá em cima. A Bíblia ensina qual é o caminho. Quando ele chega lá, mandou todo mundo sair para fora. Só ele e a Dorcas, que estava morta, estavam preparada já, pronta para ir para o cemitério. O que ele fez? Lembra? Quem lembra? O que ele fez? Pode falar. Ele se ajoelhou e orou. Por que ele se ajoelhou e orou? O que nós aprendemos aqui com Pedro? Ele ajoelhou e orou, e ele começou a orar. A Bíblia não diz quantos minutos, quanto tempo que ele ficou orando, mas ele orou até que ele recebeu o comando. Eu e você somos servos de Deus. Somos ou não somos? Levanta. Quem é servo de Deus aqui? Servo de Deus, dá um aleluia. O Senhor nosso é o Senhor Jesus Cristo. Então chega lá, Pedro orou: o que eu faço agora? Você lembra que Pedro tinha orado para alguém ressuscitar? Eu não lembro. Não tem. Que Pedro orou para alguém ressuscitar. Mas ali era a primeira vez. Ele orou e veio o comando lá: ore por Dorcas. Ele levantou, orou por ela e pegou na mão dela. E ela levantou e ele devolveu para as viúvas. Foi a primeira pessoa, pelo menos que a Bíblia diz, que ressuscitou através da oração de um apóstolo, de Pedro. Assim vai. Tem muito mais. Nós temos que encerrar, que hoje é a Santa Ceia. Irmãos, terminando na conclusão, você está disposto a se colocar à disposição do Senhor Deus? Para fazer a obra? Porque todos nós, veja bem, recebemos perdão, salvação, vida eterna, curas, milagres, mas eu e você somos testemunha do Senhor Jesus. Alguém diz: não, mas eu oro. Vou terminar contando a última história aqui.
Tinha um homem chamado Moody. Moody era um grande ganhador de almas, era uma bênção na obra de Deus, pregava, viajava, orava, fez um trabalho extraordinário. Quem conhece a biografia de Moody sabe que foi um dos grandes heróis da fé lá do passado, homem de Deus. Ele tinha um amigo dele chamado Micônio, amigo. Então ele chegava para o Micônio, em nome de Deus: escuta, vamos me ajudar no evangelismo, vamos me ajudar a ganhar. Não, você vai, eu oro por você. Você vai e eu fico intercedendo. Enquanto você vai para o campo de trabalho, pregar, evangelizar tal, eu estarei orando por você. E o mundo é tudo bem, mas Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, né? Um dia o Micônio estava dormindo, ele teve uma visão. Veio um anjo, pegou ele, levou lá para um determinado lugar e mostrou para ele. Lá tinha um homem envolvido no trabalho colhendo trigo, feixe de trigo e feixe de trigo, suando a camisa naquela luta, sozinho ali naquele trabalho. Este homem era o Moody. Levou para um outro lado e mostrou um grande rebanho de ovelhas, e lá Moody sozinho, pastoreando aquelas ovelhas, tosando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E quando ele acordou, ele viu que era o chamado de Deus para ele. Ele se colocou à disposição e fez uma grande obra para Deus. Você, irmão, que está aqui hoje, não pensa, eu não sou membro da igreja, não diminui a tua responsabilidade, não. Não, eu quero só estar na igreja cantando, orando e louvando a Deus. Você está enganado, você não foi chamado para isso. Todos nós fomos chamados para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está aí no banco, se eu perguntar, quantas pessoas você ganhou para Jesus esta semana? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas famílias você visitou? Quantos estão lá, vizinho da tua casa, acamado no leito de dor? Você foi lá levar um folheto para ele, orar por ele, orar por ela, pregar o evangelho? Você vai responder diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus pelo chamado que eu tenho. Você vai responder. Um dia eu e você, não está muito longe não, estaremos lá no tribunal diante do Senhor. Aleluia. Você está preparado para enfrentar o tribunal? Eu estou preparado. Ontem estava um senhor me contando uma história. Tinha uma senhora que ela estava cansada da vida, chateada, aborrecida, já tinha estado aqui na quarta igreja, e de repente a luta daquela mulher foi tão grande, mas tão grande, que ela envenenou-se com comprimidos para combater a depressão. E quando ela estava naquela agonia, ela já não queria morrer mais, não queria, leva aos médicos que faz isso, mas aquilo, não adiantou, ela morreu. Qual é o destino dessa mulher? Aonde ela vai passar a eternidade? Dias atrás, fizemos um culto aí de um jovem, 21 anos, se não me engano, que também suicidou-se. Aonde vai? Qual é o destino desse jovem? Muitas vezes a minha negligência, a tua negligência impede de muita gente, em vez de ir para o inferno, em vez de ir para o céu, vai para o inferno. Nós temos aqui, irmãos, 9 dons espirituais. Se eu pegar aqui, dons de curar. Ora, esse dom não é o dom de operação de maravilha, é dons de curar. O Senhor por alguém que tem uma úlcera, qualquer enfermidade, Jesus cura. Tem o dom de operação de maravilha, já falamos. Mas também tem o dom da fé. O dom da fé, quem é usado por este dom, não tem problema nenhum. Pode vir o que vier. Ele via a montanha, mas atrás da montanha já havia grande vitória. O milagre que vai acontecer. O dom da fé é um dom maravilhoso, extraordinário. Chega aqui, porque você tem? Não, você está enganado, não tenho nada não. Jesus já levou na cruz, ele já venceu, já me deu a vitória. Quem tem o dom da fé, ele tem uma riqueza extraordinária. Quem Deus usa, né? O dom da fé. Ora, e o dom de discernir os espíritos. É um dom maravilhoso, né? Ninguém te engana. De repente chega aquela pessoa com aquela cara
de santarrão, que é isso, mas aquilo, está vendo o demônio atrás deles, está discernindo o Espírito. O dom da ciência. O que é? Então, o dom da ciência é aquela revelação, aquele dom espiritual que está dentro de você. E o dom da palavra da sabedoria é para você transmitir aquela ciência, aquela mensagem para a pessoa que está ali. Assim vai. Cada dom tem a sua manifestação. Você coloca de pé. Nós vamos orar agora. Quem quer receber o dom de operação de maravilha, levante a mão. Levanta a mão, então vamos orar.